todos com a paz do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Um texto que até criança conhece. Zaqueu, o publicano. Versículo 1, acharam? Lemos. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Tome os seus assentos e glorifique a Deus com as palmas para a glória dele. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Aqui é difícil. Todos nós já ouvimos, creio que os pregadoras já pregaram, mas este texto nos traz uma lição interessante. E eu queria falar com vocês nesta noite sobre este assunto: conhecer Jesus. Zaqueu desejava conhecer Jesus. Você sabia que tem pessoas que, apesar de ser anos e anos crente, não conhece Jesus ainda? É crente, serve a Deus, mas não conhece Jesus. E isto não é de estranhar, porque a Bíblia diz que os seus apóstolos caminharam com ele 3 anos e 6 meses aproximadamente, e não sabiam quem ele era. Lembra lá do episódio, segundo escreveu João capítulo 14, Jesus começou a dizer sobre a sua ida ao céu: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar, porque aonde for, vós estareis comigo. Daí um deles disse: Senhor, mas para onde o Senhor vai? Fala como nós vamos ir para lá, fala como nós vamos chegar lá. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. De repente um deles disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: vocês não sabem que eu e o Pai somos a mesma pessoa, e vocês, apesar de estar tanto tempo comigo, ainda não me conhecem? Vocês estão há tanto tempo junto de mim, vocês não sabem quem eu sou?
Tem pessoas que ele obedece os princípios de uma religião, ele obedece o princípio de uma igreja, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz aquele outro, não porque ele conhece Jesus, é porque alguém falou para ele que tem que ser assim, tem que andar desse jeito. Não, Jesus não quer que você siga ele porque alguém lhe falou, ele quer que você conheça ele para segui-lo como seu Senhor. Conhecer a Cristo é diferente. Quando você conhece a Cristo, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca mais tornará a ser a mesma pessoa. A Bíblia nos diz que um dia Jesus estava reunido com seus discípulos e apóstolos, e ele perguntou assim: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Eles disseram: dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta que apareceu por aí. E agora ele pergunta para o colégio apostólico, ou seja, para os 12 apóstolos: e vocês que têm andado comigo, quem eu sou? O que vocês falam acerca disto? E Pedro levantando, parece que vejo Pedro levantando em pé, encheu o pulmão de ar e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem conhece a Cristo, irmão, ele pode até ter os seus resbalão, ele pode até escorregar, mas ele não fica prostrado. Pedro era um crente assim, ele errava, mas ele errava com vontade de acertar, ele errava, mas tentando acertar. E a prova que ele conheceu quem era Cristo, que um dia o Senhor estava pregando em um determinado lugar, e de repente a palavra que Jesus pregou ficou meio áspera, meio dura, e o povo começou a levantar. Alguém cutuca Jesus e diz: Senhor, dura este discurso, o Senhor alivia esta palavra. E Jesus continuou pregando do mesmo jeito, e muitas pessoas já não seguiam mais a Jesus. Terminado o sermão, agora Jesus reúne com seus apóstolos e diz: vocês viram o que aconteceu hoje? Quantas pessoas deixaram de me seguir pelo que eu prego? E Senhor, nós vimos, ficamos assustados. E agora de novo ele olha para os seus discípulos, seus apóstolos: escuta aqui, e vocês também não querem ir atrás deles? Novamente Pedro se coloca em pé e fala assim: para onde iremos nós? Só tu tens palavra que conduz à vida eterna. Quem conhece Jesus não troca Jesus por nada. Quem conhece Jesus, ele fala: nem que seja gemendo, eu quero continuar na tua presença, nem que seja sofrendo, eu não largo do Senhor. Existiu nos Estados Unidos um pastor americano chamado Martin Luther King, um homem muito inteligente, um grande homem americano, um grande pastor. Ele falou muitas frases, mas tem uma frase que eu gravei no coração do que ele falou. Ele dizia assim: se você não pode voar, ele estava falando acerca de servir a Cristo. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, gatinhe. Se você não pode gatinhar, se arraste, mas não pare, não volte, não pare, vá se arrastando, mas vá atrás do Senhor Jesus. Quem conhece o Senhor, meus amados, ele nunca larga o Senhor. Pode haver o que houver, é como o hino que o pastor Sidney cantou, baseado lá em Abacuque. Abacuque disse assim: olha, Senhor, se um dia não tiver uva, não tiver azeite, não tiver azeitona, não tiver ovelha, não tiver boi, fique tranquilo, Senhor, mesmo que tudo isso não haja, eu vou continuar louvando o nome do Senhor, eu vou continuar te servindo. Quem conhece Jesus, ele não troca Jesus. O problema é que tem pessoas que, apesar de ser religioso, não conhece Jesus. Você sabia que a religião não te revela quem é Jesus? Não, a religião não consegue te revelar. Por que mais inteligente e religioso que era Saulo de Tarso? Cresceu aos pés de Gamaliel, um homem sábio, inteligentíssimo, religioso,
ele mesmo diz fariseu puro, mas ele não conhecia Jesus. Ele conhecia uma religião, o judaísmo, mas ele não conhecia Cristo. E em nome da religião ele ordenava matar e ajudava e consentia em matar. Todo homem, toda mulher que crê numa religião e mata por causa dela, ele não conheceu Jesus, porque Jesus não veio para matar, ele veio para dar vida e vida com abundância. Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, e ele gostou daquele negócio. Ver crente morrer, ele achou interessante. Então agora ele pega uma carta dos principais para ir a Damasco, para buscar alguns crentes que tinham fugido para lá, para trazer eles de novo a Jerusalém, para eles ser castigados, para eles ser surrado, batido e até preso. E agora vai Saulo para Damasco para buscar crente. E ele vai caminhando, ou seja, cavalgando, junto com alguns homens. E no caminho que ia para Damasco, a Bíblia diz que no meio da caminhada, manifestou-se uma gloriosa luz, o qual Saulo, quando viu aquilo, ele caiu por terra e ficou na hora cego, ele não enxergava nada. O clarão foi tão grande que afetou os seus olhos, que ele perdera a visão. E quando ele cai por terra e vê aquele clarão, ele pergunta: quem és tu? Quem é você? Quem é o Senhor? Quem é? Ele não conhecia. Aí então Jesus diz: sou eu, Jesus Cristo, a quem você tem perseguido. Você não me conhece, mas eu vim aqui para se revelar a você. Eu vim aqui mostrar quem eu sou para você. Eu quero me mostrar a você. Você tem uma religião, você conhece de religião, mas não conhece o Cristo verdadeiro. Quantas pessoas se perdendo na religião porque não conhece Jesus de verdade. Mas tem pessoas que mal sabem escrever o nome, mas pergunta para ele quem é Jesus. Ele fala até cansada a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Saulo cai e ele diz: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Por que tem me perseguido? Saulo poderia dizer: eu nem sei quem é o Senhor, eu nem sei quem é, como estou te perseguindo. Ele diz: eu sou Jesus, e quando você persegue um dos meus, é comigo que você tem comprado guerra. Mas fique tranquilo, eu não vim aqui para te matar, para te jogar, não, eu vim me revelar a você, porque eu tenho uma obra grande na tua vida. Então quando Deus ele se manifesta, ele se revela e dá-se conhecer a nós, é porque ele tem uma obra grande em nossa vida. E nesta noite, não se espante se tiver alguém aqui que conhece uma religião, é religioso, é até crente, mas está como os discípulos, não conhece quem é Cristo. Ele veio aqui nesta noite para se revelar a mim e a você, dizendo: eu sou o Cristo vivo, eu sou o Cristo verdadeiro, eu sou aquele, aleluia. Lembra de Natanael? Natanael era religioso, um judeu que conhecia a história de Cristo. Há uma diferença entre conhecer a história de Cristo e conhecer o Cristo da história. As pessoas, alguns anos atrás, eu não lembro quantos anos, um produtor de Hollywood, ele criou, ou seja, fez um filme chamado A Paixão de Cristo. Mel Gibson, o nome dele. E no mundo inteiro, milhões de pessoas foram aos cinemas para assistir as últimas horas de Cristo, a sua condenação, a sua crucificação. As pessoas foram no cinema e saíram com os olhos marejados de lágrima, com os olhos vermelhos de tanto chorar, em ver o sofrimento que Jesus tivera. Mas ali mesmo eles acabaram de sair pela porta do cinema, já acenderam um cigarro para fumar, já pararam na lanchonete e tomaram um chopp
ensope, e aquilo que eles choraram já passou. Eles conheceram a história de Cristo, mas voltaram para a vida cotidiana. Mas o homem, a mulher que conhece a história de Cristo, não. O homem que conhece o Cristo da história, ele nunca mais será o mesmo. Aquele que conhece o Cristo da história, ele tem a sua vida transformada. Ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, não porque o pastor não deixa, não porque a igreja que ele congrega não permite. Ele não fuma, ele não bebe, ele não joga, ele não adultera. É porque ele conhece o Cristo que mudou a sua vida. Uma pessoa que teve a vida mudada e conheceu Jesus, nunca mais ele será o mesmo. Nunca mais ele terá a mesma vida. Ele tem uma vida transformada, a ponto dele dizer assim: eu nem sei como eu tive a minha vida mudada, eu nem sei como eu mudei tanto assim. Claro que não sabe, foi Cristo revelado em nós, a sua graça, a sua glória, que trouxe mudança em nossa vida. É Cristo. Então, meus amados, Natanael, ele conhecia a história de Cristo, mas ele não conhecia ainda o Cristo da história. E Jesus agora chega e recruta os primeiros apóstolos, Pedro, Tiago, André, João. E André chega até Natanael, Felipe, melhor dizendo, chega até Natanael e diz: Natanael, encontremos aquele de quem falou as Escrituras, Jesus de Nazaré. Quando Felipe falou para Natanael: achamos Jesus de Nazaré, o Natanael deu até um pulo para trás. Epa, tem alguma coisa errada, que pode vir coisa boa de Nazaré. Por quê? Porque a história dizia que o Cristo nasceria em Belém. Quando ele falou Jesus o Nazarente, não, esse homem é nazareno, não vem coisa boa de Nazaré. O Cristo que eu espero, ele vem de Belém. É que Natanael não sabia que Jesus na verdade nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, por isso era chamado Nazareno. Sabe o que Felipe diz? Eu não vou ficar falando muita coisa não, venha comigo e conheça ele, venha e veja quem é ele. Eu não vou falar nada porque as minhas palavras podem não te ajudar, mas venha comigo, eu vou te apresentar quem é ele e você tira a tua conclusão. Toda pessoa em que você apresenta Cristo para ele, reconhece Jesus como Senhor na sua vida. E lá vai agora eles conhecer a Cristo, ou lá vai Natanael ver quem é o Cristo. E a Bíblia diz que quando Natanael está próximo de Jesus, não falou palavra alguma. Jesus olha para ele e diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, eis aí um homem que não há engano, eis um homem justo, eis um homem correto. Quando ele fala isso, Natanael diz: da onde é que tu me conhece? O Senhor disse: antes de você ter vindo comigo, eu já te conhecia. Você pode não conhecer a Cristo, mas ele conhece eu e você por dentro e por fora. Ele conhece toda a nossa vida, ele conhece todas as nossas lutas, e nesta noite ele diz: eu não quero só te conhecer, eu quero que você me conheça e saiba quem sou eu. Eu quero me revelar a você, eu quero mostrar quem eu sou para você, porque às vezes a religião camufla Cristo de nós. Às vezes nós não temos uma noção de quem é Jesus, mas a Bíblia nos diz que Ele é o Senhor, o Salvador, o Rei da Glória. A Bíblia nos fala de uma mulher, ela também era religiosa, ela era samaritana. A prova que ela era religiosa, que lá para frente ela vai perguntar a Jesus. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que deve se adorar em Gerezim, no Monte Gerezim. O Senhor, estou vendo que tu é profeta. Aonde se adora? Em Jerusalém, Monte Gerezim. Esta mulher era aquela samaritana que Jesus um dia marcou um encontro com ela lá no poço de Jacó, em
pleno meio-dia. Ele está sentado e lá vem aquela samaritana com a vida angustiada, uma mulher que tinha uma vida decepcionada, uma mulher até mesmo deprimida, uma mulher que já casara 5 vezes e nenhum dos casamentos dela deu certo. Ela pensava que trocar de marido podia mudar o vazio que tinha dentro dela. Ela pensou, talvez o problema é esse homem que eu tenho, eu vou pegar outro vai melhorar. Pegou o segundo, pegou o terceiro, pegou o quarto, pegou o quinto e já estava com o sexto e continuava com vazio dentro da alma. Ao vazio na alma, quem preenche é só conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Quando nós conhecemos Jesus, o vazio da nossa alma some. Então agora Jesus está lá sentado à beira do poço, e lá vem aquela samaritana para buscar água a pleno meio-dia, a hora mais quente do dia. E quando ela chega, Jesus sabe que jamais ela conversaria com ele. É bem provável que ela chegaria e viraria, pegaria água e nem olharia no rosto dele. E Jesus, sabendo que ela não ia conversar com ele, ele que começa o diálogo, é ele que começa a conversa. Ele olha para ela e diz: ô mulher, me dê um pouco de água para beber. Ela olha e diz: o senhor não se enxerga? Tu és judeu e eu sou samaritana, e o senhor bem sabe que judeu não conversa com samaritana. Ele com muita graça, ele com muito bom humor, ele olha para ela e disse: ah, mulher, se você me conhecesse, se você soubesse quem sou eu, é você que diria para mim te dar uma água para beber. E se eu te der uma água, você nunca mais tornará a ter sede. Se eu me revelar a você e você me conhecer, nunca mais você vai ter sede. Ela disse: opa, gostei disso. Como que funciona? Ele disse: porque a água que eu te dou fará uma fonte dentro de você, que vai jorrar de dentro para fora. Você ouviu aqui o que eu falei? Quem conhece a Cristo não começa a mudança só externa, a mudança começa de dentro para fora. Quando a mudança começa de dentro para fora, até a nossa aparência começa a mudar. Você já viu uma pessoa que não conhece a Cristo? Você tem que ficar falando da roupa dela, você tem que falar do jeito dele, você tem que dizer, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que mudar. Mas o homem que conhece Cristo, e Cristo começa mudando de dentro para fora, ninguém precisa corrigir ele. Ele olha para o irmão e para a irmã e diz: ah, é assim que tem que ser, então assim que eu vou ser. O Senhor muda ele e ele tem a vida transformada. Ele não precisa ninguém corrigir ele. Mas aquela pessoa que você precisa a vida inteira, fica falando, fica exortando, fica dizendo, fica expressando, isso é pessoas que não conheceu a Cristo. Quem conhece a Cristo tem sua vida transformada. E Jesus começa a se revelar a ela, e começa a falar, vai falando, e ela vai ouvindo. De repente Jesus diz assim: faz o seguinte, para mim se revelar melhor a você, vai na tua casa, busca o teu marido e volta. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele disse: agora você disse uma grande verdade, porque já teve 5 e este que você tem não é teu. O que isso quer dizer? Jesus conhece aquilo que eu faço de bom, mas Jesus conhece as coisas que eu faço errado. Jesus conhece o meu caráter, Jesus conhece dentro de mim. E nesta noite, aleluia, Ele vem dizer aqui para alguém: eu conheço você por dentro e por fora. Conheço você por dentro e por fora. E as atitudes que há dentro de você não revelam quem você é, mas se você me conhecer, eu vou mudar a tua vida por dentro e por fora. Porque mudar alguém por fora é fácil, o difícil é mudar por dentro dele. É o seu caráter, é o seu jeito de ser, é o seu jeito de falar, é o seu jeito de pensar. Porque trocar de roupa qualquer um troca. Se nós for observar, se nós for lá em Brasília, ver aqueles homens tudo de paletó e gravata, diz que é tudo crente. Não olhe para a aparência, Deus sonda o coração. E nesta noite Deus está sondando alguém, dizendo: atitude tua não diz que você me conhece. Comece a mudar de vida para você saber quem eu sou de verdade. Quem conhece Cristo, as atitudes dele são diferentes, a forma dele falar é diferente, a forma dele pensar é diferente. E Jesus diz: vai lá, e aquela mulher, observe a mudança dela. Ela sai de uma pobre pecadora
ela já vira uma evangelista, porque ela chega lá na cidade e ela não fala só por ser aquele homem que mora com ela, ela já sai falando para toda a cidade: gente, tem um profeta lá no poço, vamos lá que ele tem falado palavra poderosa, vamos lá que ele tem falado palavras profundas. O homem que conhece a Cristo, ou a mulher que conhece a Cristo, ele se torna um evangelista em potencial, ele tem prazer de mostrar às pessoas o que Deus fez na vida dele, ele tem prazer de revelar aquilo que Deus fez no seu coração. Nós precisamos, meus amados, obrigado meu irmão, entendeu minha necessidade. Aleluia. Então, meus amados, conhecer a Cristo é diferente. Conhecer a Cristo é diferente. Uma pessoa que conhece a Cristo, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada. Nós vemos aqui de Zaqueu. Zaqueu era aquele publicano, o chefe dos publicanos, e ele começou a ouvir falar de Jesus. Ele começou a ouvir os relatos de Jesus, ele começou a ouvir a história de Jesus, e ele disse: eu preciso conhecer este homem, eu tenho visto histórias, testemunhos, relatos de coisas lindas, eu preciso ver quem é este homem, eu preciso conhecer quem é este homem. Mas a Bíblia, vocês leram comigo, ele era um homem de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus se ele ficasse assim na linhagem do povo. Então ele teve uma ideia interessante, ele está vindo para Jericó, eu sei o que eu vou fazer, eu vou subir em cima desta figueira, vou ficar escondido entre as folhas, quando ele passar por baixo daqui, eu vou conhecer quem é ele, eu vou saber quem é ele. Então agora ele sobe naquela árvore, acha uma árvore com cheio de galhos e folha, e fica lá escondidinho, e lá vem vindo Jesus com a multidão, Jesus vindo com a multidão, e Zaqueu em cima da árvore. E Jesus vem, quando ele chega embaixo da figueira onde Zaqueu está, sabe o que ele faz? Ele para. Alguém pensa: eu acho que ele parou para refrescar do calor, eu acho que ele parou para tomar uma sombra. Mas ninguém jamais imaginava que em cima da árvore tinha um homem escondido lá. Ninguém sabia que em cima da árvore tinha um homem que desejava conhecer Jesus. E quando eu desejo conhecer Jesus, ele é o maior desejado, ele é o maior interessado em se revelar para mim. Quando eu tenho vontade de conhecer Jesus, ele tem mais vontade de se revelar a mim para mudar a minha história. Se Zaqueu queria conhecer Jesus, Jesus queria se revelar a ele. Agora Jesus para embaixo da árvore e fica parado ali. Ninguém entende porquê, ninguém sabe porquê. Só tem duas pessoas que sabem: Jesus e Zaqueu. Zaqueu e Jesus. Eu penso que quando Jesus para e fica parado falando, Zaqueu lá em cima olha: esse que é o tal de Jesus, então, esse que é o homem muito falado, é esse homem que todo mundo comenta, e o coração dele começa a acelerar. A presença do Senhor alegra o nosso coração. Você já viu quando você está orando e o teu coração alegra? É a presença de Jesus perto de você. O coração de Zaqueu se alegra. E Jesus parado, Zaqueu em cima, Jesus embaixo. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está vendo, mas Jesus tudo vê. Jesus tudo sabe, Jesus tudo conhece. E de repente, sem aviso prévio, Jesus olha para cima. E quando Jesus olha, todo mundo olha. E quando todo mundo olha, vê aquele homem lá em cima e diz: meu Deus, tem um homem ali em cima. E Jesus, para mostrar que ele conhece tudo, ele não diz: ei homenzinho, desce daí. Ele já chama pelo nome dele: ei Zaqueu, desce depressa, hoje convém eu posar na tua casa. O Senhor nesta noite diz: desce, desce que eu preciso falar contigo, desce que eu quero entrar na tua casa, desce que eu quero me revelar a você. Zaqueu não fez cerimônia, a Bíblia diz que ele desceu depressa, ele desceu com alegria, ele desceu com graça. E quando Jesus disse: eu vou posar na tua casa, ele recebe Jesus com alegria. Oh, como é gostoso a pessoa que recebe Jesus com alegria, a pessoa que recebe Jesus com graça, ele recebe de bom coração. A vida dele começa ali naquele momento a já ser transformada. Mas tem tanta pessoa, vem na igreja, até levanta a mão, mas continua do mesmo jeito.
não vê alegria no coração dele, não vê transformação na vida dele, não vê nada mudando a vida dele. Que estranho, que ruim, é porque não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais é a mesma pessoa. Tem horas que você para lembrar quem você era. Eu vou ser sincero, tem horas que eu lembro de algumas coisas que me aconteceu, que eu tenho vergonha de lembrar, mas agora eu sei que nova criatura eu sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Jesus se revelou e nós tivemos a nossa vida transformada. Zaqueu desceu, recebeu Jesus em sua casa. E sabe o que eu acho engraçado? Jesus não disse: tu é ladrão, tu é publicano, você engana as pessoas, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Não precisa disso. Quando Deus se revelar, tudo muda. Eu lembro uma vez, eu fui na cidade de Guarapuava pregar lá. Deu uma irmã e disse: olha, tem um parente nosso que está com câncer, você não podia ir lá orar por ele? Te voou. Fui com os irmãos, orei para aquele homem. Ele estava deitado numa cama, e em cima da cama dele tinha um quadro do Aparecida do Norte, que dava mais ou menos 1,50 por 80, do Norte. Eu fui lá, orei por aquele homem, não senti, sabe quando você não sente de pregar? Só orei por ele e fui embora. Passou 3 meses, eu voltei lá de novo. A irmã disse: olha, você não quer orar para o moço? Ele está pior, agora ele está entre a vida e a morte. E quando eu entrei no carro com os irmãos para ir, eu disse: Senhor, hoje eu vou pregar para aquele homem, hoje eu vou pregar para ele antes de orar por ele. Cheguei na casa, ele estava magro, não levantava mais da cama. Assentei na beira da cama e disse para ele: eu vim aqui orar por você, mas antes de orar eu queria conversar com você, eu queria falar algumas coisas para você. Pode ser. Abri a Bíblia, falei sobre a vida de Cristo, a crucificação, por que ele morreu, qual foi a causa. Preguei uns 20, 15 minutos para aquele homem, terminei, ele estava chorando. Eu disse: escute aqui, eu vou orar por você, eu vou orar, mas antes de orar eu quero fazer uma pergunta para você. E se você não quer aceitar Jesus como Salvador da tua vida hoje, olha, tem 2 possibilidades para você: é Jesus tirar você desta cama e você ser uma testemunha que Jesus cura, ou você desta cama não levantar, partir para a eternidade, mas partir salvo para a glória do Senhor. Quer aceitar? Ele disse: eu quero. Orei por ele, apresentei a vida dele diante do Senhor, virei as costas e fui embora. Dias depois, uma semana depois, ele morreu, mas algo aconteceu ainda naquele dia. Eu saí da casa dele, depois a mulher dele contou para a irmã, eu saí da casa dele e fomos embora. Quando nós saímos, ele disse: mulher, venha cá. Ele disse: o que você quer que eu faça? Tira esse quadro aqui de cima. Por quê? Porque agora eu conheci Jesus e não preciso mais de Aparecida. Ele é suficiente na minha vida. Não precisa chegar na casa do católico arrancando quadro. Não, apresente Jesus, faça ele conhecer a Jesus. Jesus vai tirar todo o mal da vida dele. O problema é que nós queremos forçar. Não, é mostrar, é revelar, é fazer ele conhecer Jesus, porque a Bíblia diz que não é você que convence, é o Espírito de Deus que convence. É Jesus e o Espírito de Deus que convence. Mas o problema é que nós queremos enfiar a goela abaixo. Não, mostre quem é Jesus. Faça Jesus se revelar para as pessoas. Faça as pessoas conhecerem quem é Jesus. Quando a pessoa conhecer quem é Jesus, não vai precisar ninguém forçar nada. Ele espontaneamente vai se entregar a Cristo e vai reconhecer os seus pecados. Lembra que aqui você leu comigo, e Jesus na casa de Zaqueu, depois de Jesus falar com ele, Jesus não falou nada. Ele se levantou e disse: Senhor, eu já tomei a minha decisão. Hoje eu resolvo pegar tudo que eu tenho e dar metade para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que Jesus disse? Não precisa ir com tanta pressa, não. Jesus abriu a boca e diz: hoje entrou salvação nesta casa. Hoje entrou salvação. A salvação só vai chegar quando o Senhor se revelar. Às vezes nós não queremos obrigar nossos filhos, a nossa família, os nossos parentes ser crente. Enfiar a goela abaixo, não faça isso.
Peça para Deus se revelar a eles. Peça para Jesus se revelar e eles conhecer a Jesus. Quando eles conhecer a Cristo, a vida deles vai ser transformada. Quando eles conhecer Cristo, a vida deles já não vai ser mais a mesma. O segredo é conhecer a Jesus. O segredo é Ele se revelar a nós. Não ficar escondido atrás de uma religião como era Saulo, como aquela mulher samaritana, mas deixar Ele se revelar. Ah, mulher, se você me conhecesse, quem sou eu? Jesus está dizendo, você precisa me conhecer, eu preciso se revelar a você. Quem conhece Jesus, ele não está isento de até errar, como Pedro errou. Eu falei para vocês que Pedro teve a revelação de Cristo, ele sabia quem era, errou. Mas quem conhece Cristo, ele pode até errar, mas na mesma hora o arrependimento vem e ele se confessa o erro. Lembra, Jesus disse, Pedro, tu vai me negar. Pedro, você vai negar. Ele disse, não, Senhor, o Senhor disse, antes que o galo cante, você vai me negar. E segundo o evangelista Lucas, aonde Jesus estava, lá no Sinédrio, e aonde Pedro estava sentado no pátio se esquentando, Jesus conseguia olhar para ele e ele conseguia olhar para Jesus. E Pedro está se aquentando e negou Jesus. Quando negou a terceira vez, o galo cantou. Quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus. E quando Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus, o olhar de Jesus era longe, Jesus não podia falar, mas o olhar falava. Lembra que antigamente o olhar falava? O pai só olhava para o filho já entendia, vai ter encrenca. O olhar que fala, o olhar de Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, eu não te disse que você ia me negar? Sabe o que fez Pedro? Ah, que se dane, vou largar tudo. Não, quem conhece Jesus, ele erra e reconhece. A Bíblia diz que ele chorou amargamente arrependido. Puxa vida, o que eu fiz, que besteira eu fiz. Mas o Senhor sabia que já estava arrependido. A prova disso que quando Jesus ressuscita, sabe o que ele diz? Vai, avisa Pedro e aos demais que eu já ressuscitei. Fala para ele, eu conheço ele, ele me conhece, eu já perdoei ele. Então quem conhece Jesus, ele não está isento de errar, mas na mesma hora que ele erra, ele reconhece o seu erro e ele alcança a misericórdia, porque o provérbio diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas agora aquele que erra e continua com aquela máscara de cristão, ele não conhece Jesus, ele não sabe quem é Jesus, está na prática do erro, na prática das coisas erradas, e está fazendo, e ninguém viu. Importante que o pastor não sabe, a igreja não sabe, interessa, mas Jesus nesta noite diz, eu sei, eu conheço, e estou falando com você nesta noite. Eu conheço o teu andar, o teu assentar, e conheço tudo. Eu conheço as coisas boas que faço, que você faz, que eu faço, mas ele conhece também as coisas ruins que eu e você faz. E se nós conhecemos a Cristo, podemos, como eu já falei, errar, mas na mesma hora nós reconhecemos, dizendo, puxa, eu não falei uma palavra que não devia, eu fiz o que não devia, e já bate o arrependimento. Mas aquele que não conhece Jesus, ele diz, não, o pastor não sabendo, para mim tá bom, se a igreja não sabe, eu continuo por baixo do pano. Mas o Senhor está dizendo, se você é desta forma, ainda não se revelou Cristo na tua alma, porque o dia que o Cristo se revelar, nós vamos reconhecer os nossos pecados e vamos confessar a Ele as nossas misérias. Senhor, eu resolvo, olha, não foi que Jesus disse, ó Pedro, ó Zaqueu, agora você tem que mudar, hein? Você tem que largar a mão de fazer falcatrua, você tem que, não, ele de própria boca confessou, ele de própria vontade diz, eu sou errado, eu não estou fazendo a coisa certa, mas a partir de hoje, Jesus, eu prometo a ti que eu vou mudar de vida. Eu te conheci, eu sei agora quem é o Senhor, eu tinha sonho de te conhecer, o Senhor entrou na minha casa e mudou a minha vida. Fica em pé. Vamos orar. Alguém nesta noite precisa dizer, Senhor, se revela a mim, mostra quem és tu,
Nem que como Saulo, eu não sei se Saulo andava num camelo ou num cavalo. Vamos dizer que ele andava no cavalo. Saulo caiu do cavalo. Nem que nesta noite nós tenha que cair do cavalo, mas que nós reconheça que Jesus é Senhor, que Ele é Deus e sabe todas as coisas. Ele conhece aonde os teus pés pisam. Ele conhece tudo a meu e ao teu respeito. E nesta noite diga: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Foi esta a palavra de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Saulo, depois de que conhecer a Cristo, ele se tornou tão crente, mas tão crente, tão conhecedor de Cristo, que ele disse lá em Romanos: nada me separa do amor que está em Cristo Jesus. Ele foi o homem que disse: se for preciso, eu não estou disposto a só ser preso, mas eu estou disposto a morrer por Ele, porque eu sei quem Ele é, eu conheço, Ele se revelou para mim, e eu conheci Ele no caminho de Damasco. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesta noite, ó Senhor, estamos nós aqui diante da Tua palavra. Não só aqui, mas tem pessoas que estão me vendo, Senhor, e me assistindo, e lá na sua casa, apesar de ser religioso, Senhor, apesar de dizer que serve a Deus, mas está, como os discípulos não conheciam quem era Cristo, não tinham consciência de quem era Ele, seguiam uma religião, mas não conhece quem é. Se revela a Ele agora, se revela a ela, se revela a nós nesta noite, Senhor, e nós possamos prosseguir em conhecer quem é o Senhor. Revela, Senhor, o Teu querer, o Teu poder em nossa vida nesta noite, ó Deus de Israel, ó Deus poderoso, Deus santo e maravilhoso. Eu peço a Ti, Senhor, que cada dia mais eu venha conhecer o Senhor venha se revelar em minha vida, eu venha saber quem és Tu, Senhor, ó Deus querido, para ter cada dia mais a minha vida transformada, mudada para a glória do Senhor. Põe as Tuas mãos sobre cada um que aqui está, cada um que me assiste e me ouve, estende as mãos sobre eles, Pai. Revela, Senhor, revela-se a Ele, revela a Ele neste momento. Senhor Deus, tem vivido uma vida depressiva, tem vivido uma vida sofredora, tem vivido uma vida de lutas e pesares, mas que nesta noite o Senhor se revele, o Senhor se mostre, o Senhor diga a Ele que o Senhor é o poderoso que pode mudar a sua vida, porque o Senhor diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Estende a Tua mão de poder, estende a Tua mão de graça, estende as Tuas mãos de misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus.